Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Mesh Responde, o canal onde você pode tirar todas as suas dúvidas de projetos, estudos de proteção, qualquer dúvida que você quiser, manda aí pra gente que a gente vai te responder com absoluta certeza. No nosso Mesh Responde de hoje, a gente vai começar com a dúvida do Joseph I. Ele perguntou o seguinte: qual tipo de conexão dos cabos NUS? Terminal botinha ou de compressão? E qual a bitola do cabo está na norma? Vamos por partes. Provavelmente, Joseph, você está tratando dos cabos de aterramento e equipotencialização da subestação. Vamos lá, vamos por partes. Na malha de aterramento, que está enterrada, as conexões mais recomendadas são as conexões do tipo solda isotérmica, pelo processo de aluminotermia que a gente fala, né? Ou então as conexões do tipo compressão e não pressão. Compressão é o quê? Eu vou utilizar alguma ferramenta, normalmente aqueles alicates da Burnit, né? Para fazer essa compressão e a conexão dos condutores, perfeito, ali dos cabos que estão na malha. Quando a gente sai do nível do solo e passa, por exemplo, barramento de equipotencialização da subestação, a gente tem que fazer conexões desse barramento com as partes metálicas da subestação. Então a terminação para conectar numa parte metálica é um terminal de compressão para condutor. Então a gente vai fazer a compressão e fazer a conexão via parafuso ali e os acessórios mais pertinentes. Para derivar do barramento de cabo para cabo, aquele barramento que está de equipotencialização local da subestação, para conectar na barra metálica, a gente pode utilizar conexões de compressão daquele mesmo tipo da Burnit, que é até mais adequado, ou então alguns concessionários permitem o uso das conexões do tipo split bolt ou parafuso fendido para a gente fazer essas derivações do barramento de equipotencialização local. Normalmente o barramento de equipotencialização local da subestação, que é onde vão derivar para equipotencializar com as partes metálicas, eles são com a bitola de 50 milímetros quadrados. E algumas concessionárias, para tirar desse barramento de 50 milímetros quadrados o cabo, para colocar na parte metálica, 25 milímetros quadrados, ou alguns concessionários 35 e outros também até 50. Então, é muito importante ver o padrão vigente para essa equipotencialização na sua concessionária. E derivar desse barramento de equipotencialização local que está na superfície, no solo da subestação, normalmente nos cantos, né, para interligar com a malha de aterramento que está na terra, enterrada, a gente faz uma derivação ou com split bolt, parafuso fendido, ou com terminais de compressão também, tá? Terminais de compressão não, acessórios de compressão para fazer as conexões de compressão para a gente fazer essas derivações, beleza? A próxima pergunta é do Robson Mergulhando. Ele perguntou assim: boa tarde, tenho uma dúvida para iniciar um estudo de curto-circuito. A concessionária não me fornece os valores de modo e ângulo. Como posso fazer? Bom, vamos lá. Normalmente, algumas concessionárias não vão te fornecer os ângulos dos níveis de curto-circuito presumidos lá no ponto de instalação. Se ela não te fornece um ângulo e, por exemplo, você quer fazer o estudo do restante da planta do cliente, vai ser difícil. Se ela não te forneceu, por exemplo, as impedâncias de sequência do sistema. Então você vai ter que necessariamente fazer uma solicitação formal dela de dados mais aprofundados. Porque, por exemplo, aqui na CEMIG, às vezes ela não fornece o ângulo, fornece só a magnitude do nível de curto-circuito lá no ponto de derivação da rede dela que o cliente vai ser conectado. Então, a gente tem que mandar o e-mail e solicitar, quais são os ângulos. De posse disso, a gente consegue determinar as impedâncias de sequência que, consequentemente, né, a partir daquele ponto de conexão concessionária, fazer o estudo do curto das demais barras dentro daquele cliente lá, tá? Então, necessariamente, você vai ter que fazer essa solicitação para a concessionária para você pegar o equivalente Thevenin, né, do sistema dela. A nossa próxima pergunta é do Soares Nando. Ele perguntou o seguinte: necessidade de relé direcional função 67, tá, pessoal? E também função 32, não deixa de ser direcional, em SE aérea para usina de GDIS, geração distribuída, só com cabine? Então, olha só, tem vários padrões construtivos das concessionárias. Basicamente o seguinte: para subestações aéreas, ou seja, aquelas subestações até 300 kVA, a gente tem alguns tipos construtivos. As subestações aéreas, que é o chamado posto simplificado, e a gente tem também subestações até 300 kVA que a gente faz elas abrigadas, não necessariamente aérea, e é onde tem uma entrada, né, um cubículo de medição e um cubículo de transformação e uma proteção na baixa tensão. O relé direcional, no caso da subestação puramente aérea, a gente instala o relé de proteção na baixa tensão para fazer essa proteção. Necessariamente eu vou instalar o relé de proteção na baixa tensão para eu fazer as proteções direcionais. Agora tem um detalhe: não são todas as concessionárias que vão exigir proteção direcional para subestações até 300 kVA. A grande maioria vai, mas não são todas. E quando exigir, eu vou instalar o relé de proteção
proteção na baixa tensão. O outro caso é, eu tenho a subestação abrigada. Nesse caso, tem duas formas de eu proteger. Eu faço um cubículo de medição, um de proteção com disjuntor de média e o cubículo de transformação. E eu coloco a proteção direcional nesse cubículo de média tensão com proteção secundária. Ou então eu não coloco o cubículo de proteção, só medição, transformação e da mesma forma que eu fiz na subestação aérea, eu coloco a proteção na baixa tensão do transformador direcional. Então eu coloco o relé diretamente na baixa tensão. Então eu vou precisar de TCs, não necessariamente eu vou precisar de TPs, porque às vezes o relé suporta a tensão da baixa tensão daquele transformador. A não ser que em usinas que eu tenho, por exemplo, 600 volts, 800 volts de saída de inversor, aí não, eu vou ter que utilizar realmente um TPzinho ali para mandar o sinal para o relé de proteção e fazer essa proteção na baixa tensão. Então, basicamente são essas as perguntas. Esse foi o nosso Mesh Responde de hoje. Se você ainda tem dúvidas, manda pra gente aqui pra gente poder te ajudar. E não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo e o mais importante, na verdade, é deixar a sua dúvida, beleza? A gente se vê no nosso próximo episódio.